Muito bom dia, família Dizascope, que felicidade estar aqui com você nessa manhã. Hoje, nesse domingo, cada um na sua casa. Eu tô aqui no estúdio, confesso para vocês que minha internet de casa é um pouquinho ruim. Então, nós optamos por fazer aqui para não correr risco. A gente ouvir a palavra do Senhor, ser ministrado por aquilo que o Espírito Santo tem para falar nos nossos corações nessa manhã. Vocês estão felizes? Cara, manda aí no chat um foguinho, uma palminha, enfim. Manda aí o que você quiser, dá uma interagida no chat. Eu tô muito feliz de estar aqui e ainda ter a honra, a felicidade, cara, o privilégio de ministrar a palavra do Senhor no dia da ceia. E nós vamos falar de José, o último da narrativa bíblica de Gênesis ali. Eu creio que vai ser um tempo incrível. Nós estamos na série Origens, nós estamos estudando o início, os patriarcas, alguns acontecimentos pontuais que foram relatados por Moisés, provavelmente o escritor de Gênesis, ali no livro. E nós já estudamos aqui, a primeira pregação foi sobre a história da criação, o Douglas falou sobre a história da criação, nós estudamos também sobre a queda e seus efeitos, a Van trouxe uma palavra muito poderosa sobre isso, depois o Douglas falou novamente sobre a Arca de Noé, o Ti falou sobre a Torre de Babel, o Douglas falou novamente sobre Abraão peregrinando em terra estrangeira, Tiago falou sobre Isaac, a Val falou sobre Jacó na semana passada, fui muito impactado por aquela mensagem, e hoje eu quero fechar essa série Origens com José. O José do Egito, aquele que você já conhece aí de muitas histórias. Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, Salmos 105. Talvez você está pensando, mas Léo, não é sobre o livro de Gênesis? Sim, mas calma que a gente vai lá. Aqui em Salmos, o salmista resumiu muito bem a história de José. E eu queria começar essa pregação analisando o livro de Salmos 105, versículo 17. Salmos 105, versículo 17. Salmo 105, versículo 17, a Bíblia fala assim: Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado pela palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade. Constituiu senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía, para que, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobre modo fecundo o seu povo e tornou-o mais forte do que todos os seus opressores. Mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus... Gente, vocês oraram por mim, eu queria também orar por vocês nesse momento. Se você puder ir na sua casa, fechar os seus olhos, vamos tirar mais um período de oração aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. A verdade eterna, a verdade que transforma os nossos corações. Espírito Santo, nós clamamos a Ti nesse momento por sabedoria e revelação. Nós clamamos a Ti para que não seja um momento intelectual, meramente de alimento para a mente, não. Mas que a Tua palavra transforme o nosso caráter, transforme o nosso coração. Espírito Santo, nós somos totalmente dependentes de Ti nesse momento. Fala conosco, ministra os nossos corações. E que o Senhor nos leve à semelhança de Cristo Jesus. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que essa semente caia e frutifique numa terra boa, que ela produza frutos para a Tua glória a partir da nossa vida. Nós temos orado por isso, nós clamamos a Ti e Te agradecemos pelo privilégio que temos de estudar, de aprender mais sobre a Tua palavra, ainda que à distância, ainda que talvez com saudades de estar em família, mas juntos, conectados, com esse benefício que o Senhor nos deu, que é a internet. Obrigado por esse momento, papai, em nome de Jesus, amém. Gente, a história de José, uma história muito bem contada pelas séries, pelas novelas, pelos filmes. José do Egito talvez foi um homem bíblico que mais teve filmes sobre si. E a história de José está relatada no livro de Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50. Então são
13 capítulos falando acerca de um homem, José e a sua família, e a entrada de Israel, da nação de Israel, ali de Jacó e das 12 tribos, simbolizada, né, nos seus filhos, a entrada desse Israel, dessa nação de Israel, na nação do Egito. Então, é um desafio muito grande para o pregador tirar coisas de 13 capítulos. Porque por mim, meu amigo, eu falaria todos os 13 capítulos aqui, eu ia expor os versículos para vocês, pensando juntos aquilo que nós podemos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, um meio pelo qual nós encontraríamos, através da história de José, motivação, encorajamento, correção, ensino, aquele fim o qual a palavra de Deus foi escrita. Mas, como nós não temos tempo para isso, e resumidamente, eu queria pensar de forma efetiva com vocês sobre a história de José, eu separei 5 pontos, tá? 5 pontos desses 13 capítulos pra gente falar. É claro que alguns eu vou ter que passar por cima ou só citar. Toda a história é importante, indico você a ler Gênesis 37 até o Gênesis 50, porém, nós vamos analisar 5 pontos aqui somente. Eu tava pensando no tema da pregação dessa manhã, e desse dia, na verdade, eu tava pensando no tema da pregação desse dia, e eu fiquei pensando, cara, o que nós podemos aprender com José, hoje no século XXI, em meio a uma pandemia, em meio a uma catástrofe que está acontecendo na humanidade? Quais conselhos esse homem José, que passou por tantas circunstâncias adversas, pode nos ensinar? E aí eu coloquei o tema dessa pregação, um tema meio filosófico aí, todo mundo sabe que eu gosto de filosofia, Conselhos de José. Conselhos de José para nós. Eu queria ouvir um pouquinho aquilo que o Espírito Santo tem para ministrar ao nosso coração, de acordo com a história de José. Então abre comigo aí Gênesis capítulo 37. Gênesis 37, versículo 2. Gênesis 37, versículo 2. Nós acabamos de ler em Salmos um resumo da história de José. É muito provável que você já conheça essa história, todo o enredo dessa passagem tão importante para nós, que é a história de José, que é a entrada do povo de Israel na nação do Egito, que depois vai ser liberta por Moisés. Então abre comigo aí, Gênesis capítulo 37, versículo 2, Gênesis 37, versículo 2. A galera que acompanha o Lab, eu tô mais efetivo no Lab, e eu geralmente separo um bloco de versículos, e nós vamos expondo alguns pontos para que nós tenhamos compreensão e aplicamos isso na nossa vida. Então, hoje nós vamos falar sobre alguns conselhos de José para nós. Alguns conselhos de José para nós. Abre comigo então, Gênesis capítulo 37, versículo 2. Gênesis 37, versículo 2, vou ler aqui no meu computador que está mais fácil. A Bíblia fala assim: quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, ou Jacó, amava mais José do que todos os outros dos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica de talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso, odiaram ainda mais. E com isso, o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. O odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Jacó teve 4 esposas. E essas esposas tiveram os filhos. Raquel, a mãe de Jacó, teve 2 filhos apenas, Jacó e Benjamim, que foi o último filho de Israel, o último filho de Jacó. Agora, algo que eu queria pensar com vocês aqui é sobre esse início de passagem aqui, sobre o caráter de José acerca da sua adolescência e da sua juventude. O primeiro ponto que eu quero estabelecer com vocês aqui e pensar é que a Bíblia, presta muita atenção, a Bíblia não esconde os erros dos nossos heróis na história.
A Bíblia é um livro diferente porque ela expõe as falhas, os erros, os pecados cometidos pelos nossos heróis, por aqueles que nos inspiram na fé. E José é um homem que nos inspira na fé, um homem perseverante, um homem resiliente, também tinha um caráter pecaminoso. É claro que os outros irmãos, os 11 irmãos ou os 10 antes de Benjamim nascer, são homens extremamente corruptos e depravados. Eles mataram um povoado. Judá, a gente vai ver que ele tem um relacionamento com a nora. Gente, é uma bagunça a família de Jacó. É uma bagunça a família de Israel. Nós vemos Deus atuando através da sua soberania na vida de todos esses irmãos, mas especificamente hoje sobre José, eu quero pensar com vocês alguns pontos que o autor de Gênesis foi bem enfático ao colocar pra gente. Primeira coisa que ele começa falando aqui é que José tinha 17 anos de idade, isto é, era um jovem. José era um jovem que, claro, com 17 anos de idade, já tinha a sua responsabilidade de cuidar, de auxiliar no cuidado das ovelhas do seu pai. Então José, com 17 anos de idade, acompanhava os seus irmãos mais velhos para cuidar do rebanho dos seus pais. Mas, cara, uma coisa que o autor de Gênesis nos relata aqui é que ele estava junto com os irmãos dele, e ele trazia más notícias acerca dos irmãos dele para os seus pais. E aí você pode estar pensando, nossa, cara, José era um homem extremamente íntegro, porque via os irmãos fazendo algo errado, ia lá e contava para o pai. Sim, em alguns aspectos sim, mas no original essa parte trazia as más notícias deles aos seus pais, ao seu pai, era como se José fosse um polemizador. Era como se José fosse aquele que aumentava uma história. Então, o primeiro conselho que José nos dá, o primeiro conselho que nós tiramos dessa história de José é: cuide do que você fala e como você fala. Cuide do que você fala e como você fala. Talvez você não tenha reparado aqui, mas esse termo más notícias é o mesmo termo que a Bíblia se refere aos espias que foram olhar a terra de Canaã. Você lembra que foi um tanto de espias, Josué e Caleb estavam no meio daqueles espias, e aí um tanto deles voltam trazendo más notícias, a fim do quê? A fim de desmotivar o povo. A ideia que esse texto traz é como se José fosse um causador de polêmicas, fosse uma pessoa que trazia contendas, pegava circunstâncias e colocava drama, aumentava, a fim de contar para os seus pais, para que ele continuasse sendo filho amado, e o amor de Israel por ele aumentava ainda mais. E é muito interessante que no versículo 8, a Bíblia fala assim: e com isso, José conta o sonho que ele teve acerca do reinado que ele teria sobre os irmãos e sobre a nação de Israel, mas a Bíblia fala assim, no final do versículo 8, e com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos, e aí você pode ter pensado, mas isso é inveja, calma, e por causa das suas palavras. José não tinha sabedoria ao compartilhar os sonhos dele com os irmãos e com seus pais. José queria se gabar. O caráter de José, assim como o nosso, é falho. E o primeiro conselho que ele nos traz aqui, é: cuide do que você fala e como você fala. E, gente, como é necessário nós pensarmos naquilo e como nós temos falado hoje no século 21. Cara, no meio de uma pandemia que nós estamos passando, no meio de um caos econômico, no meio de um caos em relação à área da saúde do planeta Terra e de todos os seres humanos, nós vemos pessoas por aí não cuidando daquilo que falam e falam coisas aumentando a fim de polemizar, a fim de criar polêmicas atrás das circunstâncias. É as famosas fake news. Se José tivesse sentado com a gente aqui à mesa, ele ia falar o seguinte: aquilo que vocês forem compartilhar, compartilhem, mas com sabedoria e mansidão, a fim de não gerar inveja e contenda naqueles que ouvem. E meus irmãos, é muito provável que você esteja, um exemplo que eu quero dar aqui, é muito provável que você esteja em grupos de WhatsApp. Grupo da igreja, grupo da família, grupo de amigos. E, cara, quanta coisa mentirosa
nós vemos as pessoas compartilhando. Por quê? Não se preocupa com a maneira que o outro vai ouvir. Não se preocupa qual é o sentimento essa informação vai gerar no coração do seu irmão. Posso te falar uma coisa aqui? Posso te falar uma coisa que eu tiro desses primeiros versículos da história de José? Meu irmão, se não for para você edificar a igreja e as pessoas, nem abra a sua boca. Se for para você juntar uma galera, mandar uma mensagem a fim de causar polêmicas e trazer contenda, a fim de gerar inveja ou qualquer tipo de sentimento negativo, não envie a mensagem, não fala o que você tem que falar, porque você não está sendo sábio, você está sendo um tolo. Cara, nós somos responsáveis pela edificação um dos outros. Eu sou responsável por aquilo que eu falo para cuidar do coração do Wesley. O Wesley é responsável por aquilo que ele fala para cuidar do meu coração e assim sucessivamente toda a equipe que está aqui, e você que está na sua casa deve ter sabedoria. Cuidado com aquilo que você compartilha, cuidado com aquilo que você escreve nas suas redes sociais, cuidado a informação que você dá para sua avó, que já é uma pessoa sensível, um pouco mais frágil. Por quê? Porque ao invés de você edificar a vida dela, você pode trazer polêmica e gerar inveja ou gerar qualquer sentimento negativo que não trará fruto para o reino de Deus. Meu irmão, seja sábio com a sua língua, não seja como José, um jovem adolescente que não calculou a forma de contar um sonho, a forma de trazer uma notícia para os seus irmãos, fazendo assim com que gerasse inveja e ódio dentro do coração deles. Presta muita atenção que a Bíblia fala assim: quando os seus irmãos viram que o pai amava mais do que os outros, já estava errado. Nós sabemos que fazer acepção de filhos é loucura, porque a própria história de Jacó já revela que isso não é o certo a ser feito, mas enfim, isso é um outro papo. A Bíblia fala assim: odiaram-no, odiaram tanto José que já não podiam falar com ele de forma pacífica. Meu irmão, onde eles chegavam para conversar tinha briga. Por quê? José não soube dialogar, José não soube expor o seu coração de forma prudente e cuidadosa. Um filósofo chamado Yuval Noah Harari, um filósofo israelense, ele fala que na era da informação, na era onde todas as pessoas recebem informação de todo lado, ter clareza é poder. Então deixa eu te falar uma coisa: se você não sabe a composição da vacina, não pregue contra ela. Se você não sabe a importância de se usar máscara para a prevenção do coronavírus, não pregue contra ela. Se você não sabe o movimento necessário para o distanciamento social ou qualquer tipo de higienes na mão para conter a pandemia, não pregue contra ela, porque você não é médico e você não é cientista para sair por aí falando besteira. E eu tô falando isso, mas serve para todos os lados da nossa vida, meus irmãos. Quantas pessoas entram em discórdia, em contenda no meio da sua família, porque nem sabe o que estão falando, pegou uma informação voando por aí e jogou no grupo do WhatsApp. Isso é loucura, isso é tolice. Olha o que o Tiago fala pra gente, Tiago, na sua carta, capítulo 3, versículo 5, ele fala assim: assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba. Lembra de José? Estava se gabando do sonho. Se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chama pelo inferno. Meus irmãos, o apóstolo Tiago tinha consciência do que ele estava escrevendo. Eu posso falar uma coisa para você? Não fica nesse momento pensando: nossa, olha, eu vi o irmão A, o irmão B compartilhando fake news. Não, pensa naquilo que você pode naquilo que você pode mudar na sua vida. A pergunta que nós precisamos nos fazer sempre que a gente for falar algo serve para a edificação da igreja? Serve para a edificação dos meus irmãos ou apenas para causar polêmicas e qualquer sentimento negativo? Antes de você falar qualquer coisa, pense nisso, porque a história de José revela que um jovem não soube expor o seu coração da forma correta, e com isso, os irmãos odiaram e foi gerado inveja dentro dele. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, primeiro conselho que José nos traz cuide do que você fala e como você fala. A Ellen sempre me dá um conselho. Por eu gostar de ensinar, às vezes as pessoas me perguntam algo e aí eu meio que respondo de bate-pronto assim:
Aí a Ellen um dia falou para mim, Léo, presta atenção, não é o que você fala, é como você fala. Não é o que você fala, é como. Para e pensa se José tivesse sentado na roda com seus irmãos e falasse assim, gente, eu tive um sonho de Deus, eu queria que vocês orassem juntamente comigo para entender se é realmente de Deus. Eu tive um sonho do Senhor e eu queria muito pensar acerca dele para que vocês me ajudassem. E eu vi tal. De forma mansa, de forma humilde, não angariando, não granjeando, não semeando no coração dos irmãos inveja e qualquer tipo de sentimento negativo. E o primeiro conselho é, cuide do que você fala e de como você fala. O segundo conselho que José nos traz, que esse texto nos traz sobre José, está em Gênesis, capítulo 39, versículo 1. Gênesis 39, versículo 1. Abre comigo aí. Gênesis 39, versículo 1. Gênesis 39, versículo 1. A Bíblia fala assim: José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu, enxergou, constatou, certificou, avaliou que o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa como no campo. Um passo para trás, José conta o sonho para os irmãos, começa aquele tipo de discussão, Jacó dá uma túnica que o diferencia de todos, e aí esses irmãos vão pastorear o rebanho do pai numa região mais distante, cerca de 80 quilômetros de distância, onde era a casa de Jacó, onde era a casa de Israel, juntamente com seus irmãos. Quando Jacó fala para José ir até os seus irmãos e ver se está tudo bem com eles, José, nesse ponto, um filho obediente, vai até os irmãos ver se estava tudo bem com eles. Chegando lá, os irmãos conhecem José à distância por conta da capa. E ali eles já planejam uma forma de matar José, sumir com José. E aí Rúben, o primogênito de Israel, o primogênito de Jacó, fala, não vamos matar ele não. Vamos jogar ele ali numa cisterna e deixa ele lá, num poço, sem água, se a gente pudesse contextualizar. E aí eles pegam, gente, eu tenho irmão, né? E discussão de irmão é algo comum, né? Pelo amor de Deus, todo mundo aqui já deu uma discutida com o irmão, é muito comum. Agora, ansiar matar o irmão, desejar matar o irmão, você percebe tamanho era o ódio que estava dentro do coração desses irmãos? Não é uma briguinha que você fala, você não sei o quê, você não pode pegar minha roupa, você não pode pegar meu tênis, né? Eu lembro que eu tinha um irmão mais novo, eu tenho, né, um irmão mais novo, e a gente falava sobre isso. Não é esse tipo de briga. Os caras queriam matar José. Tamanho ódio que os irmãos estavam dele. E aí pega ele, joga ele dentro de uma cisterna. Lá fica José. E aí vem Judá, com um coração mercenário, com um coração visando lucro financeiro. E vende ele para uma comitiva, para uma comissão de ismaelitas que estavam passando por aquela região. E essas pessoas levam José como escravo, talvez andando de a pé no meio de um deserto, talvez andando a cavalo, talvez passando fome e sede. Mas ele foi levado, foi vendido pelos irmãos, e levaram até o Egito como escravo. Como escravo. O segundo ponto que eu quero falar com vocês, ou o segundo conselho que essa história nos dá é: independentemente de onde as circunstâncias te levarem, o Senhor está com você. Independentemente de onde as circunstâncias te levarem, o Senhor está com você. Olha o início do capítulo 39. E José foi levado. Não foi ele que quis, não foi ele que se moveu até lá, ele foi levado. Cara,
Quantas vezes acontece circunstâncias assim com a gente, onde nós somos colocados em lugares, em circunstâncias, em momentos, que nós fomos levados, nós fomos puxados ou até mesmo arrastados para essa circunstância. Mas eu posso te falar uma coisa, que na vida do crente, na vida do Filho de Deus, na vida daqueles que são cuidados pelo Senhor, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Para e pensa, gente. José foi jogado num poço. E no mesmo horário em que Judá decide vender o irmão, estava passando uma comissão, estava passando uma galera dos ismaelitas. E ali ele vende. E aí lá no Egito, ele é levado como escravo e vendido como escravo para Potifar, um homem que trabalhava para o faraó. Entre aspas, tá? Entre aspas, o presidente do Egito. Todas as coisas que está acontecendo com José, nós vemos que Deus é soberano. A graça de Deus capacitou José, a graça de Deus capacitou José a ser um homem íntegro. E todo o trabalho de José fez com que o seu senhor Potifar prosperasse, sendo governante da casa. Ainda assim, era escravo. E tudo o que ele fazia era para honrar o seu senhor. Eu não sei se você lembra de um homem chamado Abraão. Abraão era bisavô de José. Abraão era bisavô de José. E quando Abraão sai da terra dele, Deus dá uma ordenança. Abraão, sê tu uma bênção onde você chegar. Abraão, onde você for, seja você a bênção daquele povo. Porque todas as famílias, as nações serão abençoadas a partir da tua bênção, a partir da tua forma de abençoar a nação. Agora pare e pensa comigo. Quando você chega para trabalhar num lugar, a sua mentalidade é: o que eu posso ganhar daqui? O que eu posso tirar daqui? Ou é: de que maneira eu posso abençoar esse lugar? De que maneira eu posso fazer o meu patrão ainda mais próspero? De que maneira eu posso honrar a Deus através do meu serviço? Posso te falar uma coisa? José era mordomo da casa de Potifar, mas ele não deixou de ser escravo. É muito provável que o quarto dele era um quarto mais simples. É muito provável que o salário dele era um salário irrisório, porque ele foi comprado como escravo. Mas a mentalidade dele era: onde eu for, eu vou servir com excelência para a glória de Deus. Gente, a Bíblia está falando que Potifar, um pagão, um adorador de outros deuses, Potifar viu, ele constatou que Deus estava com José. Deixa eu te perguntar uma coisa. No seu trabalho, quando alguém olha para você, eles conseguem enxergar que Deus está com você? Será que a gente tem pensado, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos honrando os nossos chefes, quando nós estamos honrando os nossos, as pessoas que têm nos dado emprego, será que quando nós estamos trabalhando, nós temos pensado de que maneira eu abençoo esse lugar? E não de que maneira eu posso ser abençoado por seu lugar? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, contaram uma mentira pra você. Mentiram pra nós. Voltar à série do Mentiram pra nós. Abençoado, sabe o que é abençoado? É José na posição de escravo, mas ainda assim sendo um servo do Senhor. É José como sendo o mais ralé da casa no que diz respeito à sua posição, porque ele é um escravo, mas ainda assim honrando o Senhor. A excelência do trabalho de José, visando a glória de Deus, fez com que ele fosse colocado como mordomo, como aquele que governaria a sua casa. Ou melhor, a casa de Potifar. Quando somos uma bênção, as pessoas ao nosso redor recebem benefícios por isso. Olha isso. E desde que Potifar, e desde que o Senhor, e desde que o gerente, e desde que o patrão o fez de mordomo, de administrador da sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar tinha, tanto em casa como no campo. A mentalidade de José não era uma mentalidade de dá, conforme a sanguessuga que Salomão vai citar em Provérbios. A mentalidade de José era: eu me entrego, a fim de que outros sejam abençoados através da minha vida. Talvez você chegue no seu trabalho e você pensa assim:
cara, de que maneira esse lugar pode pagar para mim o maior salário, a fim de eu ser abençoado? A pergunta que você tem que fazer é: qual serviço eu posso fazer aqui de uma maneira tal, de uma excelência tal, que venha glorificar o meu Deus e eu encontro favor nos olhos dos meus senhores? Efésios capítulo 5, versículo 6, a Bíblia fala assim, Paulo nos orienta: quanto a vocês, servos, obedeçam os seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo ou seja livre. Segundo conselho que José nos dá é que, independente de onde as circunstâncias te levarem, o Senhor está com você. Seguimos, abre comigo, Bíblia, Gênesis capítulo 39, versículo 6. Gênesis 39, versículo 6. Só vamos continuar agora aqui o texto. Gênesis 39, 6. A Bíblia fala assim: Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e era de boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que ele tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim, como mordomo e governante. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tanta maldade, tamanha maldade, e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e ficar perto dela. O terceiro conselho que José nos daria aqui, o terceiro conselho ou o terceiro ensinamento que nós tiramos dessa história de José é: seja íntegro diante dos homens e diante de Deus. Seja íntegro diante dos homens e diante de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se você sabe, mas os egípcios, na época do Egito Antigo, eles consideravam os hebreus, né, os judeus, os hebreus, como um povo impuro, porque eles pastoreavam ovelhas. E fazer isso para um egípcio é algo extremamente ofensivo, é algo extremamente impuro no que diz respeito à religiosidade. Agora, Potifar compra um escravo. Potifar compra um escravo hebreu, um escravo judeu, leva para a casa dele. Chegando lá, a integridade, a retidão, a honestidade, através da graça de Deus que capacitou José, o coloca em uma posição de senhor. E é muito interessante a história, porque aqui eu quero até parar para meditar com vocês algum ponto, porque, olha comigo, José foi jogado no fundo de um poço, ele foi vendido como escravo, se tornou servo em uma nação distante e ainda assim não teve a síndrome do coitadinho. Presta atenção no que eu estou falando. José foi jogado no fundo do poço, vendido como escravo, se tornou um servo em uma nação distante, longe da sua família, e ainda assim não teve a síndrome do coitadinho. Não pensou: o que é a síndrome do coitadinho? Poxa, eu estou passando por tanta dificuldade que eu mereço um prazer, ainda que seja ilícito. Não me importa, eu mereço. Você já teve aquele momento que você passou na sua vida assim: cara, eu tô fazendo tudo certinho. Eu dou o dízimo, eu sou fiel à minha esposa, eu cuido da minha casa, eu sirvo na igreja, eu lavo a igreja, eu ajudo o pastor quando precisa, eu aconselho pessoas. E deu algo errado. A minha vida tá indo de mal a pior. As minhas finanças, eu tô quebrado, não sei o que. Ah, eu mereço agir de alguma forma ilegal para obter benefício nisso. Você já teve esse tipo de pensamento? Deixa eu te falar uma coisa.
A circunstância não pode abalar o princípio que foi fundamentado dentro do seu coração pelo Espírito Santo, porque Cristo é uma rocha. Cristo não é uma casa estabelecida em cima da areia, que é chacoalhada ou desmonta por conta de uma circunstância. Cristo é uma rocha, o qual o servo do Senhor jamais se abala os seus princípios, jamais abala os seus valores. Gente, pare e pensa comigo. Potifar era um general, era um comandante da tropa de Faraó. Potifar era um homem importante. Potifar era um homem rico. É muito provável que a esposa dele, que a mulher dele, era uma mulher linda. Por eles terem um poder aquisitivo maior, é muito provável que ela tinha a possibilidade de cuidar de si esteticamente. E a Bíblia está falando que José era um homem bonito. Eu não vou chamar homem de bonito, porque homem não chama homem de bonito. Tô brincando. Eu falo pra Ellen que só tem 2 homens que eu acho bonito. Meu pai e eu. Brincadeira, viu, gente? Agora o Teófilo também. Mas a Bíblia tá falando que José tinha um belo porte, era de boa aparência. É muito provável que José não tinha a barriguinha. É muito provável que o rosto de José, ele era um homem bem cuidado. A mulher de Potifar se apaixona por ele e agarra ele. Meu amigo, não foi uma mensagem no WhatsApp, não foi um chavequinho jogado ali de canto, não. Ela agarrou ele. E naquele momento ele fala pra ela assim, cara, você tá ficando louca. Eu tenho controle sobre tudo, unicamente sobre a senhora que eu não posso tocar porque é mulher do meu senhor. E aí ele termina falando, cometeria eu tal maldade contra Deus? Cara, ser íntegro diante dos homens e de Deus é ter a consciência de que onde eu estiver, a soberania do Senhor está cuidando de mim. Onde eu estiver, a soberania do Senhor está cuidando de mim, mas ela também está me vigiando. Talvez está pensando, ninguém está vendo, estou longe de casa ou não tem ninguém próximo a mim. Meu irmão, antes de você pecar, você fica em silêncio 1 minuto, você vai escutar o Espírito Santo berrando dentro de você, não faz isso. Não faz isso. Nós precisamos ser íntegro diante dos homens e diante de Deus. José, a Bíblia conta aqui na narrativa que ele não brinca com a tentação, ele se distancia. A Bíblia fala assim, a mulher, ela, falava todos os dias com José, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando ir para a cama com ela e até mesmo ficar perto dela. Às vezes as pessoas perguntam pra mim assim, Léo, se eu der um beijo na minha namorada, um pouquinho mais quente, e a mão ficar nas costas assim, ó, nas costas, é pecado? Aí, né, beleza. Agora, Léo, se eu der um beijo na minha namorada, um exemplo, tá, gente? E colocar assim, na beirinha aqui do comecinho da calça, é pecado? Gente, para de viver no limite do pecado, fuja dele com toda a sua força. Nós precisamos abandonar. A Bíblia fala que José correu. José se distanciava, porque com tentação não se brinca. Eu sou falho, você é falho, nós estamos susceptíveis a tentações por causa da vaidade da nossa carne. Então, naquilo que você tem mais dificuldade, se afasta, se distancia. Se você é alguém que tem problema em pegar o que não é seu, meu irmão, se afasta de qualquer tipo de ganho desonesto. Se você sempre tem um jeitinho de se dar, se você consegue sempre burlar uma lei, para de controlar isso. Se você tem tentação com mulher, se você tem tentação com homem, se você é tentado com pornografia, meu irmão, se afasta, corre, porque com tentação não se brinca. Isso pode desgraçar a sua vida. Pare e pensa, a semente. Lembra da semente que nós estamos tratando nessa pregação? Estava entrando na nação de Israel. Se José caísse ali, já era. Se José caísse ali, já era. Então, o terceiro ponto é que nós devemos ser íntegro diante dos homens e diante de Deus. Vamos lá, mais um pontinho correndo aqui. Abra comigo, ou continuamos, Gênesis 39, versículo 11. Gênesis 39, 11. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela pegou pela roupa e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a sua roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora.
quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a sua roupa na mão dela, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe esse hebreu. Lembra uma forma depreciativa de se chamar um homem? Não é só um escravo, é um hebreu, para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa do meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conservou junto de si a sua roupa, até que o seu dono voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o escravo hebreu que você trouxe entrou no meu quarto para me humilhar, mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o escravo me tratou. Ele ficou irado. E o dono de José tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei ou do faraó estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava. Quarto ponto que eu quero falar com vocês aqui, que José nos ensina, ainda que você faça o certo, compreenda que é a graça de Deus que te sustenta. Gente, pare e pense comigo. Você fugindo da sem vergonha da mulher de Potifar, você fugindo dessa mulher, você fala: cara, não posso. Por quê? Porque você é esposa do meu senhor. E aí a mulher vai e cria uma história. E aí você vai preso por isso. Só que deixa eu te falar uma coisa. Estuprador, na época do Egito Antigo, presta atenção. Estuprador, na época do Egito Antigo, ele não ia preso. Ele era morto. No caso de José, nós vemos a graça de Deus preservando ele dentro de uma história extremamente falsa e o colocando numa prisão. E onde era essa prisão? Onde os servos de Faraó ficavam presos. Nós vemos aí, mais uma vez, a soberania de Deus o sustentando. Talvez você está passando por uma injustiça ou qualquer circunstância contrária. Saiba que Deus está com você e nada acontece por acaso. Aqui Deus está falando assim, não é sobre aquilo que você faz para eu te abençoar, eu te abençoo porque eu sou gracioso. José estava fugindo da tentação e ainda ficou 2 anos preso. Meu irmão, não é ficar um dia preso, não é ser tipo, fui pegaram errado ali, jogaram na cadeia, fiquei um dia preso. Não, 2 anos. E José fazia tudo certo. José era um homem de caráter íntegro e ele ficou 2 anos preso. E o mais interessante é que o servo de Deus, quando tem consciência que trabalha para o nosso Senhor, ele conseguiu ser promovido dentro da cadeia. É possível você ser promovido dentro de uma cadeia? José conseguiu. Ele achou graça aos olhos do carcereiro e foi promovido dentro de uma cadeia. Ele foi uma bênção dentro de uma prisão, numa masmorra, talvez num lugar extremamente insalubre, num lugar completamente difícil de se ficar. Ele foi uma bênção. E é muito interessante que não bastante José ser preso injustamente, ele também foi esquecido. A Bíblia fala que 2 servos, 2 homens que trabalhavam para o faraó, cometeu um tipo de erro lá e foi mandado para essa prisão, uma prisão política, uma prisão de pessoas que tinham um cargo diante de faraó. E a Bíblia fala assim, Gênesis 40, que os 2 tiveram um sonho, e aí José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. E aí ele fala assim, a Bíblia fala, José diz, porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale sobre a minha situação, a minha circunstância com o faraó. E me tire dessa posição, e me tire dessa prisão, e me tire dessa masmorra, desse lugar que eu estou preso. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. E aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, o qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém,
aquele que foi salvo e restituído na sua posição diante de Faraó, não se lembrou de José. Aí você pode parar e pensar, poxa vida, cara, mas José é um homem que Deus cuidou em tantas circunstâncias, será que o Espírito Santo não podia fazer, lembra de José lá, fala pro Faraó que ele sofreu injustiça? Não. A Bíblia fala que José ficou esquecido. 2 anos preso, de forma injusta. E aqui eu posso quebrar, tomar as palavras do Douglas emprestado, posso quebrar um castelinho de areia? A teologia da prosperidade é uma teologia falsa, porque José fez tudo o que era certo e ficou 2 anos preso injustamente. Não tinha carro de luxo, não conseguiu nenhuma posição de privilégio dentro de uma cadeia no que diz respeito ao lugar, era um preso que comandava outros presos. Então entenda que ainda que você faça tudo certo, nunca foi pelas obras, mas pela bondade do Senhor. Porque sendo sincero, nós, pecadores, não conseguimos passar um dia sem errar, a fim de angariar, a fim de ganhar favor de Deus. Tudo o que nós recebemos é pela graça. Ao levantar da sua cama, olha para o teto da sua casa e fala, é graça. Olha para sua esposa, você esposa, olha para o seu marido, olha para os seus filhos, olha para o prato que você come, olha para a água que você bebe e tem uma consciência. Deus não te devia nada a isso. Se Ele te dá é porque é graça. É graça dele. Bondade e misericórdia nos acompanha, porque nós somos depravados. Não conseguimos passar um dia sem pecar, mas o Senhor é gracioso conosco, assim como foi com José. E o último ponto, já estou terminando aqui, que eu queria falar com vocês. Então, o quarto ponto é, ainda que você faça o que é certo, compreenda que é a graça de Deus que te sustenta. E o último e quinto ponto que eu queria falar com vocês nessa manhã, está em Gênesis, capítulo 41. Gênesis 41, versículo 14. Gênesis 41, versículo 14. Depois, o faraó, vou contar a história para vocês aqui, tem 2 sonhos. E aí ele entra em desespero. Ele chama todos os magos, os alquimistas, os interpretadores de sonhos do Egito e fala, gente, eu tive um sonho e eu queria que vocês interpretassem. Nenhum dos magos conseguiram interpretar. E aí sim, o copeiro lembra e fala assim, olha, tinha um tal de rapaz lá, um tal de José, um hebreu, um escravo hebreu, sabe? Uma gentinha, bem, essa é a mentalidade do egípcio acerca do hebreu. Ele interpretou um sonho meu, talvez ele possa te ajudar. E aí, naquele mesmo momento, o faraó chama ele lá. E aí a Bíblia fala, então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou a roupa e foi apresentar-se a faraó. Este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu, isto não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável. Meu irmão, nada que você pode fazer vai solucionar o problema do mundo. É Deus em nós, é Cristo em nós, que é uma esperança. E eu vou pular mais um pedacinho aqui, ou melhor, só um minuto. Aqui nós vemos que José foi chamado a fim de responder esse sonho. E aí José responde os 2 sonhos de faraó, falando, não, na verdade esse é só um sonho só, virão 7 anos de boas colheitas, cara, prosperidade, de bonança, mas virão 7 anos de seca. Então, o que você tem que fazer, ô faraó? O que você tem que fazer, ô presidente do Egito? Levanta um homem sábio, que saiba administrar, ele vai fazer celeiros na cidade, ele vai vai começar a guardar grãos para que na época da seca, todo o Egito seja abastecido por esses grãos. E aí o faraó fala, cara, onde eu vou encontrar homem mais sábio do que esse escravo hebreu que está diante de mim? Faz o seguinte, você vai ser o administrador, você vai ter o meu selo, tudo o que você falar vai ter autoridade. A única pessoa que você não manda é em mim. E aí nós vemos um homem que não foi rancoroso, que não guardou rancor no seu coração sobre os irmãos, porque a Bíblia fala em Gênesis 45 que Deus, ou melhor, Gênesis 45, versículo 7, a Bíblia fala assim,
que José, já diante dos seus irmãos, porque passa os 7 anos de bonança, começa os 7 anos de fome, e a família de Jacó, que estava em outra região, começou a passar fome, e foi, se necessário, eles virem para o Egito. Então eles vão, aí tem aquela jogadinha lá da taça, na mala de Benjamim, aí José faz ali uma brincadeira, aí ele se revela para os irmãos. Os irmãos olham para José e falam, cara, a gente pensou que você estava morto, mas você se tornou senhor. E a Bíblia fala que eles choraram tão alto, eles choraram tão alto, que todo o Egito ouviu, até mesmo a casa de Faraó. É muito provável que José poderia ter guardado rancor dentro do coração dele. É muito provável que José poderia ter cantado, quando cantaram assim, vocês que me viram passar na prova e não me ajudou, agora eu cresci, vocês vão ter que, sei lá, essa música mais, enfim, né, glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito. E, e aí a Bíblia fala que depois desse encontro, os irmãos vão falar com ele, e aí José pega e fala assim, Deus me enviou, a soberania divina me enviou adiante de vocês, para que vocês fossem conservados e não morressem de fome, diante dessa seca, para que um remanescente na terra, e para a vida de vocês, nação de Israel, onde estava a semente do Messias, fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como que um pai de Faraó, e o senhor de toda a sua casa, e como governador de todo o Egito. A integridade na casa de Potifar, a integridade dentro de uma prisão, a integridade no governo fez que a nação inteira de Israel fosse abençoada. Um homem íntegro. Posso falar uma coisa? O quinto ponto para eu terminar é que José era muito mais íntegro do que eu e você. Em todos os momentos a gente não vê ele murmurando, não vê ele reclamando. E o que eu queria falar com você aqui nesse quinto ponto, para eu concluir, é que, embora nós, seres humanos, o quinto ponto, embora nós pensamos ser o centro do universo, a história é sempre sobre Deus e sobre o seu propósito. Pode falar uma coisa? Aqui, José não era o ator principal da história, ele era o coadjuvante. José não era o ator principal da história, o ator principal da história era Deus e a sua soberania na preservação da semente que estava dentro da nação de Israel. Van Hooser, um teólogo muito famoso, fala assim, o homem pós-moderno, humanidade pós-moderna, pensa, melhor reinar em minha própria narrativa do que ser personagem secundário na narrativa de Deus. Mas não, o coração de José era diferente. Deus sempre nos usa para um propósito maior. Não é sobre a sua história de vitória e de bênção, mas sim sobre a grande história que Deus está realizando na humanidade. O plano redentivo, o plano de fazer redimir, reconciliar todas as coisas em Cristo. E é muito provável que José, o homem mais íntegro do Egito e da nação de Israel, teve essa posição de destaque, porque foi um homem íntegro. Mas posso te falar uma coisa? Que José morreu e foi esquecido. A Bíblia fala assim em Êxodo 1:6, com o tempo morreu José, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei no Egito, que não sabia nada sobre José. José foi esquecido, a integridade de José foi esquecida, e agora a nação de Israel, que era assolada pela fome antes de vir para o Egito, começou a ser assolada pelo Egito, com trabalhos forçados. Em suma, permaneceram escravos, não mais da fome, mas agora do serviço. Sabe por quê? Porque José, ele entrou para um rol muito importante das Escrituras. José entrou no rol dos heróis que morreram pela grande história. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Jacó, José, Moisés, entre tantos outros. E aí você pode estar se perguntando, mas se a história não é sobre José, então é sobre quem? Qual será o rei que nunca foi e nunca será esquecido? E aí eu queria te falar que José foi protótipo. José foi um exemplo do verdadeiro rei, porque tinha um pastor da ovelha do pai,
Tinha um homem que foi amado muito pelo seu pai, o verdadeiro libertador, odiado pelos seus irmãos, que foi enviado pelo pai aos seus irmãos. Um homem verdadeiro, que as suas roupas foram tiradas. Um homem verdadeiro, um verdadeiro libertador, que foi levado do Egito, vendido como escravo, foi tentado de verdade, acusado falsamente, foi acorrentado, preso. Ele foi exaltado após o sofrimento. Ele perdoou o pecado daqueles que pecaram contra ele. E ele salvou uma nação. Posso te falar uma coisa? Nunca foi sobre José, mas a semente, o Messias, o Cristo que viria na nação de Israel. Cara, talvez você está pensando que a história que está acontecendo em torno da sua vida é sobre você. Não. Sabe o que nós somos? Protótipos de Cristo. Pequenos Cristos. Jesus Cop. Aqueles que trazem o reino futuro num estilo de vida atual. Sabe o rei que não será esquecido? Jesus Cristo, nosso Senhor. E presta atenção. Ele não te libertou da fome, ele não te libertou somente da escravidão de serviço, ele te libertou do pecado por toda a eternidade. Agora nele você é livre de verdade. A semente foi conservada na nação, por causa que teve um protótipo, um homem que errou em alguns pontos, até que o verdadeiro rei, até que o verdadeiro libertador da humanidade se manifestasse. E eu quero terminar essa pregação com Colossenses. Eu termino agora com essa passagem, Colossenses versículo 1. Colossenses 1, 13. A Bíblia fala assim: e deixa o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Ele, Cristo Jesus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois em Cristo foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia, para ter soberania sobre todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele, em Cristo, no verdadeiro governador, no verdadeiro Senhor de toda a humanidade, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer no céu ou quer na terra. Deixa eu te falar uma coisa, nunca foi sobre José, sempre foi sobre uma referência, um exemplo do verdadeiro libertador da humanidade, não mais da fome, ou simplesmente da fome e do serviço forçado, mas do pecado. O Senhor que escravizou todos os homens, até Cristo. Depois de Cristo, nunca mais, porque ele não foi escravizado pelo pecado. E além disso, nos libertou do poder das trevas. Com isso, Israel é preservado. Israel entra na nação do Egito, é sustentado pelo Senhor, para que ele pudesse, então, gerar, preservar a semente do verdadeiro libertador. Eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado isso dentro do seu coração. Obrigado pela sua atenção. Perdão aí que eu passei um pouquinho do horário, mas eu creio que essa palavra era muito necessária para nós. Esses 5 pontos de ensinamento sobre José.